Olá, seja muito bem-vindo ao Entre Conversas, o programa que sempre leva muito conteúdo do universo jovem para você aí de casa. E a edição de hoje vai focar em escritores maringaenses. Então não sai daí que o Entre Conversas já está começando. E hoje aqui no estúdio vamos receber dois escritores de Maringá bastante diferentes entre si. E para começar temos aqui o poeta Jaime Vieira, que é membro fundador da Academia de Letras de Maringá e já recebeu 36 prêmios ao longo da carreira. Atualmente é vice-presidente da Unijore, União de Jornalistas e Escritores de Maringá. Tudo bem, Jaime? Tudo bem. Obrigado por pegar o seu tempo para vir aqui conversar um pouquinho com a gente hoje. Eu que agradeço a abertura desse espaço para que eu possa falar sobre o meu trabalho, enfim, a literatura que nós cultuamos aqui na nossa cidade. Uhum. Você é poeta, já tem mais de 40 anos. Como que você entrou nesse mundo da poesia? Como que foi entrar? Foi quando era criança? Como que começou? Olha, quando criança, recebi uma influência muito grande de uma tia minha que lia poemas para eu ouvir, quando eu nem sabia ler. Uhum. Depois, isso aí ficou guardado num canto qualquer da alma, e até que um dia eu fui, por minha conta, quando eu já sabia ler, ver o que eu ouvia, já conseguia ler. Aquilo eu acho que deve ter ficado um pouco esse incentivo, e depois também, quando... os Beatles faziam muito sucesso no mundo, né? E eu queria entender o que os Beatles cantavam, e despertou em mim um gosto pela língua inglesa. E dessa forma eu fui me tornando assim também uma pessoa voltada às emoções que cercam os jovens na época. E eu posso dizer que eu sou um seguidor do John Lennon, né? Porque só as letras não me satisfaziam, só a melodia, eu queria entender o que eles cantavam. Com isso aprendi muito cedo inglês, me tornei professor de línguas, então inglesa e portuguesa, e com isso fui criando meus livros. Até que, quando eu estava fazendo letras aí na UEM, no primeiro bimestre, um professor meu de literaturas comparadas, professor Leônidas Querubim Avelino, que estudou em Harvard, nos Estados Unidos, e nos proporcionou assim um encontro com a poesia, pedindo que todos escrevessem um poema, né? E quando ele viu o meu texto, ele falou: quero falar com você, né? E falou assim: se você tem outros poemas parecidos com esse? Eu falei: tenho. Eu falei: você então datilografa, porque naquela época não tinha, né, computador, esses recursos que nós temos agora, mas não quero nada manuscrito, traga que eu quero dar uma olhada. E muito surpreso fiquei quando ele falou assim: a partir de hoje você não vai escrever mais para você. Se esses poemas forem teus e você que criou, você vai escrever para os outros agora. Vamos levar esses poemas para o reitor. E assim surgiu o meu primeiro livro, que é esse aqui, ó, em 1974, né? E traz a abertura do próprio professor Leônidas Querubino, que fez o prefácio, e a universidade editou, patrocinou e encaminhou esse livro para o Brasil inteiro, porque na época a universidade precisava ser reconhecida e mostrar que também tinha uma gráfica ou mesmo uma pequena editora que produzia arte aqui dentro. Então isso ajudou o reconhecimento mais rápido da nossa UEM. Legal. E com isso também eu fui reconhecido, porque meu livro andou em todas as universidades brasileiras aí. Legal. E você falou dos Beatles, agora que você teve muita influência e teve bastante, fez bastante diferença na sua carreira. Certo. E você escreveu um poema sobre o John Lennon. Você pode falar um pouquinho sobre como foi, sobre o que é? Eu posso sim. Na verdade, como todos, né, os pensadores da época, né, os jovens da época, ficamos assim assustados, porque o mundo era violento, mas não era tanto, ao ponto de precisar assim tanta segurança, tanta como é hoje, como é a vida hoje em dia, né? E numa brincadeira qualquer do John Lennon, né,
foi dar atenção para esse estúpido que queria um autógrafo e, ao mesmo tempo, queria matá-lo para poder ser conhecido como o assassino do John Lennon, entrar contramão na história para se tornar, né, conhecido, e continua preso lá nos Estados Unidos, né, que lá é mais severo. E o John foi um pássaro que partiu muito cedo. Calou-se um pássaro, como eu digo no poema, mas não o seu canto. Bonito. E você, igual você até comentou que o primeiro livro já tem muito tempo. E o que você acha que mudou no seu jeito de escrever, na sua perspectiva de vida, nos livros, na literatura em si? O que você acha que mudou nesse tempo todo? Olha, toda pessoa que cria muito, ela corre o risco de errar também. Felizmente ainda só corri esse risco, acho que não errei ainda. Mas nessa antologia a gente não consegue perceber se houve evolução assim. Eu cheguei a uma época que eu condensei meus poemas numa influência do Paulo Leminski, então eu enxuguei o texto, ele ficou curto, necessário, porque ele mesmo, Paulo, me disse: olha, Jaime, quanto menos você escrever e mais você disser, mais a poesia se aproxima como objeto de arte. E essa conversa nossa, assim, que na época que ele esteve em Maringá, eu era presidente da União dos Escritores de Maringá, o EMA, e a Secretaria de Cultura me nominou para que mostrasse a cidade para ele, porque ele ia fazer uma palestra na biblioteca à noite, e que mostrasse a cidade e tal, até chegar o momento certo. E com isso nós fizemos uma amizade, e daí surgiu até uma poesia que ele escreveu para mim, chamada Máquinas Líquidas para Jaime. E eu respondi para ele: líquidas lâminas para Paulo. E aí um diálogo entre o Sul e o Norte, e por sorte, né, a gente vai lutando aí, combatendo com as nossas espadas e sonhos, que a gente saca a todo momento, para enfrentar, enfim, até mesmo a morte. Legal. Então, eu acho que é isso. Não deu tempo de conversar muito, mas já deu para ter uma noção do seu trabalho. Você tem também algum projeto que você está desenvolvendo agora e que vai sair? Ou quais são os planos para o futuro? Olha, tem agora mesmo, pela Unijore, pela União dos Escritores de Jornalistas de Maringá, nós estamos com um projeto muito grande, envolvendo mais de 40 cidades aqui, juntamente com a MUSEC, né? Que é a Associação dos Municípios, com a liderança do nosso presidente lá, o Joel Cardoso, que é uma pessoa que batalha mesmo. E vamos ter aí a feijoada para o Dia dos Pais. Palestras que eu vou aos colégios e faço bate-papos, às vezes oficinas literárias. Tem uns convites aí que eu vou atender até o final até o final de setembro, que já está agendado. E alguns recitais em colégio e também uma academia que eu vou inaugurar a abertura da FLIV, né? FLIV é Feira do Livro de Vinhedo, primeira feira de livro de Vinhedo. Estamos aí amadurecendo a ideia para representar Maringá muito bem. Obrigado, Jaime, por ter pegado seu tempo para vir aqui de novo. Obrigado mesmo. Eu vou dizer só uma poesia para a gente terminar, pequenininha. Mergulhei o pensamento no rio profundo das palavras. Na corredeira delas, me vi no meio, cansado, encharcado de adjetivos. Fui para a margem esperar o poema que viria. E não veio. Esse é o poema abertura do meu 8º livro, chamado Contra Espelho, que está programado para o ano que vem, legal. Né, com calma. Esperando baixar a poeira do Reencanto, foi recentemente lançado aqui em Maringá. E encerrando, revisei as gavetas, revistei velhos poemas. Que pena, dos sonhos verdadeiros não sobraram rascunhos. E a caneta abandonada sonha versos de madrugada. O meu sonho é o mesmo, nada não muda nada. Pronto. Legal. E o Entre Conversas vai dar uma pausa bem curtinha, mas já a gente volta.
Bem-vindo de volta ao Entre Conversas, que hoje fala sobre autores maringaenses. Mas antes de continuar conversando com os próprios escritores, aqui vão algumas dicas de filmes sobre a arte de escrever. A primeira recomendação dessa edição é o filme Sociedade dos Poetas Mortos, que apesar de ser relativamente recente, já pode ser considerado um jovem clássico do cinema americano. Protagonizado pelo grande ator Robin Williams, o filme fala sobre a relação entre um professor de poesia com métodos pouco convencionais e seus alunos. O filme, além de trazer diversas referências e metáforas a grandes nomes da literatura, deixou a frase Carpe Diem, ou aproveite o dia, marcada na cultura pop. E aqui vai uma dica de um filme do meu cineasta favorito de todos os tempos, o Woody Allen. O filme Desconstruindo Harry foi lançado em 1997 e acompanha um escritor que usa seus relacionamentos amorosos como base para suas obras literárias. É um filme que tem um humor extremamente ácido, personagens super divertidos e um roteiro muito bem escrito, então vale muito a pena conferir. O filme Adaptação talvez seja o mais estranho dessa lista, mas talvez também seja o meu favorito. O filme de 2002 foi dirigido por Spike Jonze, que também dirigiu filmes como Ela e Onde Vivem os Monstros, e tem nomes como Nicolas Cage, Tilda Swinton e Meryl Streep no elenco. O roteiro segue a rotina de um roteirista que tem a difícil missão de adaptar um livro sobre orquídeas para o cinema. É um filme que tenta entender, a partir de uma história bem comum, a rotina de um escritor. Então, se você gosta de filmes completamente diferentes do padrão, você não pode perder a adaptação. E para encerrar a série de recomendações de hoje, quero falar também do filme On the Road, ou Na Estrada em português. Ele foi dirigido pelo cineasta brasileiro Walter Salles, que também foi responsável por Central do Brasil, e é baseado no icônico livro escrito por Jack Kerouac. A história é um pouco inspirada na vida do próprio Kerouac e acompanha o protagonista Saul Paradise, que viaja pelas estradas dos Estados Unidos ao lado de Jim Moriarty. O filme não é apenas sobre um escritor, mas também traz toda a poesia e lirismo para o espectador, a partir da belíssima trilha sonora, fotografia e direção. E depois dessas recomendações, o Entre Conversas vai dar uma pausa rapidinha e já voltamos. O Entre Conversas já voltou. E hoje estamos entrevistando escritores maringaenses. Por isso, chamamos o autor Pedro Lucas, que acabou de lançar seu primeiro livro, Sombra, Terra e Céu. Tudo bem? Olá, tudo bem? Obrigado por pegar o seu tempo para vir aqui conversar um pouquinho. Você lançou o seu primeiro livro esse ano, foi, né? Uhum. E como foi... de onde começou a ideia de fazer um livro? Então, eu sempre escrevi. Né? Desde os 16 anos eu tenho esse gosto pela escrita, né? Então, eu comecei a reunir muitos textos, de 2 anos para cá, assim, textos são poesias, né? E meus amigos, minha família falaram, por que você não monta um livro? Mas essa nunca foi minha pretensão. Foi então, só escrever alguns textos. E aí eu comecei a juntar e ver uma ordem nele, um sentido, e montei esse livro. Legal. E foi muito difícil encontrar uma editora? Isso mais falando para o pessoal que está querendo talvez entrar. Foi difícil? Uhum. Como foi o processo de conseguir uma editora, conseguir a publicação? Como foi? A princípio eu tive que procurar mesmo assim, eu pessoalmente. Não conhecia ninguém que tinha feito isso. Depois eu fui procurando professores, colegas que já haviam lançado livros, e eles me indicaram, né? Falaram, vai em tal lugar e tal. E eu fui procurar uma editora. Legal. E você estuda psicologia, e quanto do que você estuda e o que você sabe da psicologia você conseguiu colocar no livro, ou não era a intenção? Como que se deu esse processo? Eu creio que justamente pelo meu gosto pela psicologia, esse livro ele se torna um livro psicológico, né? Ele não possui uma teoria, não é baseado em teoria, não é baseado em normas da psicologia, mas é um livro psicológico que ele aborda a psique do eu lírico, né? Então, por ser um livro muito intimista, existencialista, ele acaba sendo psicológico, mas nesse sentido, né? Entendi. E é um livro de poesias. Você sempre escreveu poesias, ou você começou escrevendo prosa e foi para poesia depois? Como que foi? Até perto dos 16 anos era uma escrita mais buscando a fantasia, uma narrativa de fantasia, né? E então eu acabei tendo contato com poetas na escola, no ensino médio, né?
E fui tomando um gosto. E essa habilidade, esse gosto pela escrita da poesia me tocou muito. E eu passei a escrever só poesias. E você que falou que escreveu os textos aleatoriamente, não foi com o objetivo de fazer um livro necessariamente, mas quanto tempo você acha que demorou desde o primeiro que você escreveu até o último? Eu creio que foi questão de 1 ano e meio a 2 anos. E você como estudante de psicologia, não sei se tem alguma coisa a ver, mas você acha que a literatura, até escrever ou o ler literatura, pode ter alguma relação, tipo, uma forma terapêutica, algo que pode ser uma fuga, um escape? Creio que, para mim, pessoalmente, é uma segunda terapia, a escrita, porque eu posso colocar em palavras aquilo que eu estou sentindo. E, para mim, eu acredito muito que é o primeiro passo para o autodescobrimento, para o autoconhecimento, que é uma maneira muito importante que a gente tem que viver para poder alcançar a felicidade ou saber o que a gente realmente quer. Né? Então, o autoconhecimento, através da poesia, da escrita, eu acredito muito que seja uma segunda terapia. Entendi. E o seu livro é de poesias, mas ele tem meio que uma costura narrativa. Sim. Como que... Não como só que veio a ideia, mas pode explicar um pouquinho pra gente como que funcionou? O eu lírico passa pelos estágios de sombra, terra e céu. E quais são esses estágios? O que são esses estágios? Que é o conceito de céu e inferno como não locais que nós vamos depois da morte, mas sim estados de espírito, estados de consciência, né? Então, o eu lírico se inicia na sombra, que é o início de todo ser, na minha opinião, e passa por esse estágio, passando pela terra, até chegar ao céu, que não é um lugar que nós vamos quando morremos, mas sim um estado de completude, de felicidade interior, que cada um carrega dentro de si. Entendi, bem legal. E você lançou o livro recentemente e teve o evento de lançamento. Sim. Quais eram suas expectativas e o que de fato aconteceu que você não esperava ou aconteceu tudo como você esperava? Como foi? Nós fizemos uma divulgação muito grande, mas eu não esperava que viria tanta gente, né? Foram cerca de 250 a 300 pessoas dentro da livraria. Então, me espantou no sentido positivo, mas foi muito gostoso, porque foi um evento, embora tivesse muita gente, foi um evento muito íntimo. A gente se sentiu em casa e pôde compartilhar um momento tão gostoso. E também eu tive um momento de uma fala minha lá, que eu planejava falar tanta coisa e não pude falar nem metade porque eu me emocionei, porque foi um momento muito importante para mim e para as pessoas que gostam de mim, que são meus amigos, estarem todos lá reunidos. Né? Legal, legal. E voltando agora para o conteúdo do livro, você você diria que você escreve mais para você, mais internamente, porque você falou até que é uma forma de terapia. Sim. Até. Você acha que você escreve mais para você ou talvez mais para o público? Talvez tenha essa diferenciação? Às vezes eu ouço que o poeta não pode se preocupar com que o leitor vai interpretar, como ele vai interpretar. Mas eu tenho certa preocupação, porque eu não gostaria de ser mal interpretado no sentido negativo. Né? Então, quando eu escrevi sobre sombra, eu fiquei com medo do que poderia causar nas pessoas. Né? Por isso a ideia da trajetória. Se eu dou sombra, eu tenho que apresentar o céu também, para a pessoa não ficar naquela psicosfera negativa. Né? Importante. E esse é só seu primeiro livro. Tem algum projeto futuro, algum projeto em andamento? Como está? Sim, eu estou no meio do segundo livro já, Legal. Com uma escrita totalmente diferente. Uma proposta talvez um pouco menos idealizada, que seria o existencialismo realmente de terra. Né? Que é você se deparar com uma situação do seu dia a dia e se perguntar o que eu posso fazer com ela. Né? Uma coisa muito mais humana. Entendi. Obrigado, então, por ter vindo aqui conversar um pouquinho com a gente sobre o seu trabalho. E o Entre Conversas dessa semana está acabando. Mas não se preocupa que semana que vem estamos de volta. Até lá!